Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, com tradução para o português direto do russo, da Cecília Rosas. Eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido falar nesse nome. A Svetlana é uma jornalista e escritora bielorrussa que vem sendo mundialmente celebrada e que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Literatura que só reforça aí o valor e a importância da sua obra, compostas por livros jornalísticos e políticos que retratam aí de uma maneira diferente do convencional grandes e tristes momentos históricos que, enfim, já vivenciamos na história do mundo. A gente tem 4 livros dela publicados aqui no Brasil, que são o Vozes de Chernobyl, que já tem vídeo aqui no canal, o Última Testemunhas, O Fim do Homem Soviético e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é o livro sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bem, a principal característica da obra da Svetlana é que ela se propõe a retratar esses momentos, tão conhecidos na história mundial de uma forma diferente. Ela não quer fornecer por si só mais um panorama histórico do que aconteceu com foco nos fatos. Ela quer mostrar uma coletividade de visões desses fatos através de cada ser humano que o vivenciou. Então a gente tem aquela história de que na guerra não morrem 10 mil pessoas, morre alguém que gosta de espaguete, morre alguém que não gosta de cachorros, E a Svetlana vai seguir isso ao pé da letra, porque ela quer mostrar pra gente que não existe uma guerra, existem milhões de guerras, existe a guerra particular de cada um que vivenciou, cada pessoa que vivencia uma situação vivencia de outra forma, Duas pessoas nunca vivenciam a mesma situação, a mesma história. E é isso que ela vai trazer pra gente. E eu vou falar aqui que, assim, é claro que ela traz uma visão diferente e que a gente fala dela justamente nessa questão de cada história ser única, mas o meu ritmo de leitura das obras dela é um pouco lento, apesar dos livros serem geniais, tanto porque eles são muito doloridos, quanto porque, sim, muitos relatos acabam ficando sempre um pouco parecidos. Cada um tem a sua história, mas que num todo acabam, sim, ficando um pouco parecidas. E isso sempre acaba me entediando um pouco enquanto eu tô lendo, mas não me entendam mal, eu acho que esses relatos parecidos também são muito necessários pra gente ter a construção desse panorama, e nenhuma história é irrelevante, mesmo que a sua seja parecida com a do coleguinha, que seja parecida com a do outro coleguinha, a sua é a mais importante do mundo pra você. Então eu entendo muito a importância de cada um desses relatos, mesmo que muitos se pareçam o mesmo, porque também é essa repetição de histórias parecidas que forma uma grande história, Então, como o próprio título desse livro diz, aqui ela vai focar em história de mulheres que vivenciaram a guerra. E mulheres que vivenciaram a guerra de muitas e diferentes formas, Ela vai reescrever pra gente uma história que ainda não foi contada da Segunda Guerra Mundial, porque a gente já leu várias, tem vários livros sobre essa história por aí, de ficção e de não ficção, e nesse aqui ela vai focar nas mulheres. E o que significa mulheres, Mulheres são 50% da população, mulheres definitivamente não são um nicho, e é por isso que aqui ela vai quebrar estereótipo atrás de estereótipo, mesmo reforçando que infelizmente eles estão presentes na sociedade. Ela vai falar que com esse livro, e por que não, com todos os seus outros, ela quer mostrar o lado humano dessas situações, mas ela deixa claro que ela não está relacionando esse lado humano com a vivência das mulheres, porque tem aquela coisa pejorativa, estereotipada, de dizer que as mulheres são o lado humano porque elas são frágeis, porque elas são doces, porque elas estão ali para cuidar, e não. Aqui ela vai mostrar histórias de mulheres que viveram situações muito diferentes dentro da guerra, desde as cozinheiras e lavadeiras e enfermeiras que sim, de uma forma ou de outra estavam ali para cuidar, mas também de mulheres que queriam ir pro front, que queriam ser oficiais, que queriam sair atirando. O que ela quer mostrar de humano aqui é tudo, porque ela fala que poucas coisas são tão humanas quanto a guerra, infelizmente, porque se tem uma coisa que a guerra é que ela é 100% orquestrada por pessoas. Bicho nenhum orquestrou uma guerra, robô nenhum orquestrou uma guerra. Tudo, da coisa mais simples até a mais cruel, foi orquestrada por humanos. E é por isso que a guerra é essencialmente humana, assim como esse livro dela. Bem, então ela vai seguir o seu livro dividindo em subtemas, onde ela vai reunir relatos de mulheres que viveram o mesmo tipo de situação. Então a gente tem, por exemplo, um capítulo com relatos de mulheres que ficavam assim em casa, esperando seus maridos, filhos e vivendo essa dor da espera.
A gente vai ter relatos de mulheres que estavam no front, que foram pra lá porque queriam, outras que foram sem muita escolha. Ela vai reunir diversos tipos de situações aqui que foram vivenciadas por grupos de mulheres diferentes. Alguns me marcaram mais e é sobre eles que eu vou comentar especificamente aqui. Um deles certamente é o das adolescentes. Muitos dos relatos que a gente tem aqui, de senhoras mais velhas, é claro, são de quando elas foram pra guerra ainda adolescentes. Então a gente tem aí meninas muito novas que foram, muitas delas por escolha própria, pensando que elas queriam ser empoderadas, elas queriam poder lutar pelo país, elas queriam poder fazer a diferença. E eu acho que essa questão de posso mudar o mundo e quero também é muito própria da adolescência. Então é muito interessante dar de encontro com esses relatos, mas ao mesmo tempo a gente percebe, a gente tem acesso a relatos delas muito íntimos e que parecem até imaturos, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso de uma menina que logo nas primeiras semanas ali em que ela tava na guerra, então ela tava no dormitório, o dormitório teve que ser evacuado, todo mundo teve que sair correndo porque tava tendo uma ameaça de ataque aéreo ali ou algum outro ataque, enfim, e ela saiu correndo de dentro do dormitório com uma toalha vermelha amarrada na cabeça. O oficial dela falou: "Você tá louca, isso vai chamar muita atenção, podem ver a gente por causa disso", e ela falou: "Mas minha mãe não me deixa sair no vento com o cabelo molhado". E a gente tem, enfim, outra menina que 2 dias antes da guerra tava indo, 2 dias antes de ser chamada, né, ela já tinha se alistado, e ela tava indo comprar vestidos e sapatos. E isso a Svetlana mostra querendo demonstrar o contrário do que possa parecer, né, de falar que elas são fúteis, mas sim para mostrar a humanidade e fazer um paralelo muito com a questão de que os eventos históricos, eles se tornam enormes e históricos anos depois que eles acabam, quando eles são analisados e descritos, né? Mas na hora que as pessoas estão vivendo, elas têm que encarar aquilo como mais um capítulo da vida delas. Então tem uma célebre frase do Diário do Kafka que ficou famosa, né? Que é: "A Alemanha declarou guerra, natação à tarde". Porque quando você tá vivendo a situação é muito isso, né? A Alemanha declarou guerra, mas você tem aula de natação à tarde. Então fica difícil, enquanto você tá vivendo ali no auge da situação, separar as coisas do que é a sua vida rotineira. Então você tava querendo comprar um sapato, você não queria sair com os cabelos molhados, mesmo que você estivesse vivendo uma situação muito mais perigosa do que pegar um resfriado, né? Então eu acho que esses relatos trazem muito esse panorama humano e que são os relatos que mais gritam no livro, na minha opinião. Em um outro capítulo, né, a gente tem um subtítulo chamado "Eles queriam soldados, nós só queríamos ser bonitas", que é de um grupo de mulheres que relata que elas tinham vaidade, elas eram jovens, elas queriam experimentar aquilo, né? Mas elas estavam naquela situação. Então, às vezes, elas pegavam pó preto escondido, passavam nas sobrancelhas, ou tentavam arranjar pigmentos para as bochechas e para os lábios. E mais uma vez a Svetlana mostra isso não para corroborar com o estereótipo de que, olha lá, mulher na guerra, né? Ela tá querendo se maquiar mesmo estando na guerra. Não! Ela quer mostrar isso para retratar que as pessoas continuam sendo pessoas e que a essência delas não morre. A gente tem, sim, capítulos que são focados em mulheres que negavam tudo isso também, que não eram adolescentes, que não se importavam com os cabelos molhados, nem que queriam se maquiar, que se faziam, né, disfarçavam a sua feminilidade, se é que isso existe, o máximo possível para se parecerem com homens e serem mais bem aceitas no front. A Svetlana vai abordar também essa questão do machismo ali na vivência da guerra, que infelizmente é muito presente. Então muitas mulheres passaram por momentos em que duvidavam da força delas lá dentro, principalmente mulheres que queriam ir pro front, eram confrontadas com homens que falavam: "Não, mas você tem que estar aqui para ser enfermeira, porque mulher não serve para isso". E à medida que a guerra ia se desenvolvendo, que elas iam mostrando mais a importância delas ali e ganhando medalhas de honra, sendo condecoradas pelo que elas faziam, muitas vezes os homens começavam então a respeitar elas. Mas dentro do cenário da guerra, quando a guerra acabou, muitas dessas mulheres se tornaram extremamente solitárias, porque elas serviam para lutar pelo país, elas serviam para ganhar medalhas de honra, mas mulheres que vivenciaram a guerra desse jeito não podiam ser
puras e frágeis. Então os homens de bem não queriam se casar com elas, mesmo que eles tivessem passado por situações horríveis ao lado delas, e justamente por isso, né? Porque eles sabiam que elas tinham passado e eles achavam que mulheres que passaram por aquilo não seriam boas esposas, não seriam o tipo de mulher que eles queriam, né? Então a gente tem essa vivência do machismo muito forte, que é uma experiência muito particularmente feminina, infelizmente, né? E outra particularidade muito feminina, mas aí eu diria mais melancolicamente poética, é quando ela fala da relação da guerra com o corpo feminino biologicamente mesmo, porque ela fala do corpo feminino que ele é feito para gerar a vida, né? Então a gente tem útero, a gente tem ovários, né? A maioria de nós, pelo menos, mulheres cis, e isso, enfim, é todo um aparato interno feito para gerar vida. E muitas mulheres relatam que ao longo da guerra elas simplesmente não menstruavam, tanto por abalos físicos como por abalos emocionais. E a Svetlana vai analisar isso e mostrar como num paradoxo, né? Porque a guerra é o lugar que é o contrário da vida e da geração da vida, e que é por isso que esse corpo biológico parava de funcionar, porque ele estava vivendo a situação contrária. Então, essas são as duas situações mais essencialmente femininas que eu acho que ela retrata, a questão da biologia e a questão do machismo enfrentado. Todo o resto ela usa pra mostrar que mulheres são um vasto campo que vivenciam situações de diversas formas diferentes e que precisam o tempo todo lutar e fugir contra estereótipos. E quando ela retrata cada uma dessas vivências, ela quer justamente mostrar que os estereótipos têm que ser colocados por baixo. Enfim, né, o livro é muito mais do que isso. Enquanto eu tava lendo, eu grifei ele horrores. Eu usei um marca-texto roxo e ele tem muitas partes inteiras roxas aqui. Eu tava olhando pra baixo porque eu tava folheando. E é mais um desses livros, né, com tanta coisa que seria muito difícil falar aqui. É um livro de não ficção bastante pesado, mas bastante necessário. Aliás, eu acredito que a obra completa da Svetlana seja difícil de engolir e justamente por isso muito necessária. E, enfim, né, ela coloca o dedo aqui em muitos problemas políticos, em muitos problemas do governo. Ela sendo ali, né, bielorrussa, ela vai inevitavelmente expor problemas que estão mais ligados a essa vivência regional dela. Então ela é censurada no próprio país, os livros dela não são publicados na Bielorrússia e com certeza ali em outros países da extinta União Soviética, porque ela vai colocar o dedo na ferida mesmo. Muitos relatos que a gente tem aqui mostram um lado muito sombrio e podre do governo, e principalmente o Vozes de Chernobyl, que foi o outro que eu li, evidencia uma série de cagadas do governo que só prejudicou a vida das pessoas envolvidas. Então não é à toa que a boca dela é calada por lá. E eu tendo a acreditar que qualquer voz que é calada com tanta veemência merece ser escutada. E o que ela tem aqui pra contar, a gente definitivamente precisa escutar, a gente precisa ler. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!